Tem uma supervisora nossa que um dia viu uma menina que era carrinheira, buscando papelão, e ela se tornou uma das melhores gerentes nossas. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios, dessa vez com Dulcinea Novaes e Lília Miranda, duas super profissionais que vão falar um pouco pra gente da história da carreira delas, de maneira resumida, e nós vamos discutir um fator que pode ajudar muito vocês a construir a carreira de uma maneira saudável, que é a parte de meditação e cuidados com a saúde mental. Eu vou deixar a Lília se apresentar primeiro. Eu não tenho coragem de resumir o currículo dessas duas, mas Lília, se pudesse contar um pouquinho pra gente quem é você. Ótimo. Obrigada, Paulo, por esse bate-papo. E realmente é uma alegria poder trazer essa informação para quem está iniciando aí na sua carreira, trazer um pouco de saúde mental para empreender. Eu sou empreendedora, criadora de uma marca conhecida no Sul e Sudeste, chamada Prata Fina. Sou gestora também de empresas e assim é uma vida atribulada ser empresária, principalmente hoje em dia no Brasil. E o que me trouxe para esse mundo da meditação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é exatamente essa saúde emocional, saúde mental para você poder empreender. Porque empreender sem saúde mental é um caminho um pouco difícil. Então, assim, para quem está iniciando a carreira, eu digo que vale a pena levar paralelamente equilíbrio emocional com a gestão da vida profissional. Perfeito. Lília, novamente, muito obrigado por estar com a gente. Dulcinea. Paulo, muito obrigada também por nos convidar. É um prazer estar aqui com você e poder falar para essa nova geração, para os novos profissionais que estão chegando no mercado. Eu sou Dulcinea Novaes, repórter de televisão, acabei de completar 40 anos, só no meio de televisão, com muito orgulho, e digo que ainda estou aprendendo, porque a gente aprende a cada dia. E a meditação, nos 2 últimos anos, tem sido assim, um fator fundamental para a questão da saúde mental mesmo. E daqui a pouco a gente conta como é que eu e a Lília nos encontramos nesse meio, que nos leva a buscar esse equilíbrio mental. Perfeito. Eu acho que eu vou puxar um ponto da história da Dulcinea, só para contar um momento, para quem está ouvindo, para entender um pouco. Ela está falando de meditação, de saúde, a Lilian falou a mesma coisa, mas esse ponto, essa história eu acho que é interessante. Tinha uma história de você trabalhando na Telefônica, das 10 às 6 da manhã, fazendo faculdade e, ao mesmo tempo, trabalhando já no seu primeiro estágio, eu acho que era no jornal naquele momento. Jornal. Ou seja, como é que você conseguia fazer isso tudo naquela época? Então, eu vou contar para vocês. Eu, quando estava terminando o ensino médio, eu fui fazer um curso de telefonista no Senac. E as 3 primeiras melhores alunas do curso já seriam contratadas de imediato. Eu fui uma das 3. E foi o meu primeiro emprego como telefonista. Imediatamente, nesse mesmo momento, eu passei na universidade. Então, primeiro emprego, a universidade. E dali um tempo, quando chegou a fase de eu poder fazer um estágio, eu realmente dormia pouco e trabalhava muito. Eu pedi para mudar meu horário na companhia telefônica. Eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, dava uma descansadinha. Quando as minhas colegas do primeiro turno da manhã estavam chegando, ali por volta de 7 horas da manhã, eu já saía, ia para a faculdade, estudava, saía da faculdade, tinha um pequeno intervalo e já ia para o meu estágio no jornal. Essa era a minha vida. Eu dormia pouco, trabalhava muito, estudava bastante. Quando a gente quer vencer na vida, não há sacrifício que pese, porque a gente quer vencer, a gente precisa vencer, eu precisava trabalhar. E esse foi o caminho que eu trilhei. Depois eu fui contratada no jornal, comecei a fazer o estágio, já estava terminando a faculdade e eu tive que optar entre ficar na companhia telefônica ou ir trabalhar no jornal. Eu deixei da companhia telefônica e fui trabalhar no jornal. Mas depois eu tive um segundo emprego
quando eu fui chamada para trabalhar na televisão, por um bom período, eu levei os 2 empregos. Eu trabalhava de manhã no jornal e à tarde na televisão. Você sabe como é que eu achava tempo? Eu achava tempo para fazer inglês, eu achava tempo para fazer teatro, eu achava tempo para fazer até a aula de jazz na época. Eu não sei como, gente. Eu administrava muito bem o meu tempo. Hoje eu digo que eu faço menos coisas, inclusive. Mas é isso, eu acho que com força de vontade, a vontade de aprender nos leva a esse caminho. E a gente não pode ter preguiça, porque quando a gente quer vencer, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem mesmo, que é a vontade de trabalhar. E eu quis começar com essa história porque eu acho que se relaciona muito com o começo da minha carreira, também trabalhando em múltiplos laboratórios, fazendo pesquisa, escrevendo artigo, trabalhando em pesquisa de opinião pública nas ruas para ganhar o dinheiro para me manter na faculdade. E eu acho que essa é a história de muita gente que nos escuta no canal, pessoas que estão no começo da faculdade ou já se aproximando do final para buscar um trabalho e estão com gás. As pessoas estão com gás para trabalhar, elas estão com gás para fazer acontecer. Mas eu acho que a conexão, e aqui, por isso que eu achei super interessante trazer a Lili nesse caso, era, ok, como a meditação pode ajudar alguém que está se preparando para esse nível de intensidade de trabalho a se manter saudável, se manter bem? Então, Paulo, escutando a Dulcinea aqui agora, né, me senti sem fazer nada. Né? Então, mas assim, eu também lá no início de carreira, eu fazia 2 faculdades de Direito e Psicologia e não pensava em empreender ainda, né? Não estava nos meus planos ser empreendedora, mas tinha um incômodo. Foi quando eu conheci, né, a meditação, conheci o Mãos Sem Fronteiras, que é essa organização que hoje eu represento aqui no Brasil, e fui para o outro lado do empreendedorismo. E apaixonei pelo mundo do empreendedorismo, porque é aquilo que eu fazia desde criança, que era mascatear, né? Vamos assim dizer. Então, me encontrei nesse mundo, né, do empreendedorismo. Mas, assim, um belo dia, empreender sem saúde mental foi meio que impossível, né? Que eu desenvolvi num período de 5 anos, quando tudo estava bem, eu desenvolvi da noite para o dia estresse excessivo, crise de ansiedade, depressão, e o mundo estava tudo bem. Só que comigo já não estava muito bem. Então, como empreender sem saúde mental nesse período foi muito dolorido. E quando eu descobri por meio da meditação, nunca me imaginei meditando, porque eu sempre fui muito matemática, muito pé no chão. Você me conhece hoje, já sabe disso. Então, para mim, a meditação era algo muito místico, que eu teria que ir ao Tibete para meditar. O sábio no topo da montanha todo dia. Exatamente. Quando eu vi que não, né? Comecei a prática, em 2 semanas eu já não tinha mais nada minha saúde voltou. Saúde emocional, minha saúde mental voltou. E aquilo me deu um bem-estar muito grande. E desde então não parei mais de compartilhar. E há 18 anos eu levo essa bandeira. Que meditar é um exercício que te acalma a mente, melhora a tua qualidade de pensamentos, te deixa mais produtivo, mais criativo. Então, assim, para quem não precisa passar lá por aquele momento que eu passei, né? Quem está entrando agora, se puder colocar no seu dia a dia, vai ter um resultado muito mais rápido, né? Então, aquele que já doeu para mim, não precisa doer para o outro. Então, assim, a gente vai falar sobre o método, né? Como nós nos conhecemos também, esse método da meditação que a gente ensina, para que as pessoas coloquem no dia a dia delas. Perfeito. Deixa eu só recapitular um ponto. Você estava tendo sucesso no empreendimento, você já tinha seu próprio negócio, ou seja, todos os fatores que as pessoas julgam como sucesso, você já tinha. Exato. E eu acho que na primeira conversa você falou, eu fui dormir bem e acordei com depressão. Então, como é que foi esse acordar e perceber onde você estava e como tudo mudou de repente? Ou seja, qual foi o sentimento? Conta um pouquinho para mim. Foi algo assim realmente muito estranho, sabe, Paulo? Porque estava no auge da minha carreira, já tinha conseguido alcançar muitos objetivos para pouca idade e
Só que aconteceu um vazio da noite para o dia mesmo. Eu deitei uma pessoa e acordei outra. Os lugares eram os mesmos, as pessoas eram as mesmas e a Lilian já não era mais a mesma. Eu não me encaixava naquele dia a dia. Tinha um vazio, tinha um estresse, tinha uma tristeza, algo terrível que aconteceu durante a noite, porque no dia seguinte eu já era completamente outra pessoa. E foi quando eu comecei a buscar uma forma de não terceirizar meu bem-estar. Porque quando você fica doente, você entrega a tua saúde para todos, menos você fazer algo por você. E eu busquei durante 5 anos algo que eu pudesse me auto-aplicar, que eu pudesse não terceirizar esse bem-estar. E a busca durou por 5 anos. Foi quando eu conheci o método, conheci Mãos Sem Fronteiras, que é essa organização mundial. Independentemente de acreditar ou não, se era fácil, eu pratiquei. E hoje, há 18 anos, eu estou aqui, né? Mas bem o que você colocou, já existia um cenário perfeito, da vida perfeita, só que nada estava perfeito. É difícil. Eu imagino que talvez você também tenha enfrentado um pouco a cobrança externa, né? Das pessoas dizendo, não, mas você tem tudo, por que você não está feliz? Foi por aí? Bem, pegou o viés, bem por aí. Tem tudo, que frescura é essa? E depressão não é frescura. Né? Ela é silenciosa, às vezes você não vê onde está. Eu não demonstrei, ninguém via, mas eu sabia com o monstro interno com que eu estava lutando diariamente. Eu perdi 2 amigos para depressão. Eu acho que em ambos os casos foram pessoas que eu tinha muito forte, uma proximidade muito grande. E até hoje eu me cobro. Eu me cobro de não ter feito mais, sem saber o que eu poderia fazer por eles. Né? Então, eu acho que esse bate-papo, de alguma maneira, também vem muito dessa minha curiosidade acerca do tema. E entender outros mecanismos que talvez não sejam... Bom, eu sou químico, então eu procuro tudo de uma maneira extremamente racional. Então, quando eu fui pesquisar o assunto, depois de a gente ter falado, eu vi que já tem praticamente um consenso que meditação tem benefícios significativos para pessoas com depressão. Uhum. Não é verdade para ansiedade, é um pouquinho diferente, tem discussões, mas tem benefícios também, mas para depressão tem vários artigos mostrando isso. Então, como é que... Me conta agora um pouquinho da sua perspectiva. Você está vivendo dentro de uma entidade, você faz parte de uma entidade, além da sua carreira, que promove isso. Como é que vocês estão fazendo essa promoção? Qual é a forma que vocês estão fazendo de meditação? Então, é importante também colocar uma situação aqui. Nós entramos numa pandemia mundial ali em 2020, onde todos os empresários, as pessoas no mundo inteiro foram pegos de surpresa. E eu poderia ter ficado em casa chorando, né? Nossa, todas as lojas fechadas, a empresa fechada por tanto tempo, mas eu fui a campo. Nós formamos 30 voluntários dentro dessa organização e que nós atuamos diretamente dentro de hospitais, UPAs, unidades de saúde, levando esse exercício da meditação para profissionais da área de saúde. Então, médicos, enfermeiros passaram por esse treinamento conosco para liberar aquele cansaço físico, crônico que todo mundo estava vivendo. E eu digo assim, não esperar para ajudar o outro. Então, eu podia ter tomado 2 caminhos, né? Como tem um monte de gente que eu conheço e se lamentava muito, eu falei, gente, não dá para lamentar, vamos ajudar. Então, assim, o Mãos Sem Fronteiras tem esse viés de ajudar a humanidade. É uma organização voltada a cuidar da saúde mental das pessoas e no momento mais difícil da humanidade nós podemos dizer presente. Então, assim, é um ganho maravilhoso e pensar que isso, né, nós vamos falar sobre esse método, que 5 minutos ao dia é o tempo suficiente para que o cérebro comece a mudar essa estrutura mental. Já estudos comprovam que 5 minutos ao dia muda a estrutura cerebral, porque ele tem plasticidade no nosso cérebro. Sim. Então, com a prática constante, você consegue trazer esse resultado. Então, o Mãos Sem Fronteiras é sem fronteiras, né? Então, a gente pode ajudar as pessoas onde elas estiverem, e hoje Mãos Sem Fronteiras está dentro de empresas, muitas empresas nos convidam para fazer uma abertura de eventos, para levar para os funcionários, para ter esse conceito da meditação, para compartilhar em casa, dentro da empresa, com crianças, em escolas, são mais de 15 mil crianças já que nós formamos professores que, né, divulgam dentro das escolas.
Então, assim, meditar é um estilo de vida. Se você opta em tomar um café ou meditar, é igual, porque faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que eu talvez tenha que pontuar uma coisa. Existem hábitos que são pilares, né? A gente pega um hábito novo e ele vai melhorando os outros hábitos que a gente tem na vida. Então, a pessoa começa a fazer atividade física, logo ela começa a melhorar a alimentação, logo ela começa a meditar, talvez comece a meditar. Então, é um efeito em cadeia, né? E vocês têm visto isso com as pessoas que estão participando do projeto? Muita gente. Tá aqui um exemplo. Agora é com ela. Euzinha. Então, conta pra gente. Eu conheci o Mãos Sem Fronteiras em 2019, através de uma colega de trabalho, Adriana Rendac. E eu vi aquele grupo, uma foto assim aberta no computador, passei pela redação, tinham pelo menos 2 colegas ali naquela foto. Falei, nossa, que foto bonita, todo mundo com uma expressão tão boa. Onde que foi? Aí ela falou assim, na hora certa eu vou te dizer. Aí eu pensei, metida, não quer falar para mim? Mas eu tenho a paciência de esperar, esperei. Até que um dia ela falou assim, olha, é o seguinte, nesse sábado vai ter uma atividade, gostaria que você fosse, vamos. Eu falei, vamos, uma viagem rumo ao mistério, rumo ao desconhecido. E fui parar justamente no lugar onde a Lilian faz as sessões, a gente chama de Digital Detox hoje, depois ganhou o nome de Digital Detox. Foi um momento assim para meditar, para relaxar. E onde ela explicou o que era o Mãos Sem Fronteiras, o David Miramon, que é um francês, disse o que era sofrologia, que não tem nada a ver com sofrimento, a Lilian vai explicar o que é. E quando eu terminei essa experiência, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma voluntária do Mãos Sem Fronteiras, porque eu sempre pensei em exercer uma atividade voluntária, mas não queria aquela coisa meramente assistencialista. Você dá uma roupa, uma cesta básica, um calçado, não. Porque a proposta é de dar o bem-estar, poder compartilhar o bem-estar com as pessoas. E eu fiz o curso, os 3 níveis de curso, e quando eu comecei a minha atividade como voluntária, efetivamente veio a pandemia. Aí eu não pude mais exercer o meu voluntariado plenamente, porque eu tive que ficar em home office. Então faz 2 anos mais ou menos que você entrou no próximo... Bom, você fez toda a formação, foi rápido? Sim, fiz toda a formação. Frequentei o ano de 2019 todinho praticamente. Quando eu estava para completar 1 ano, veio a pandemia. E a gente já estava com algumas atividades propostas, e não foi possível por causa disso, fiquei em home office. Mas o que me ajudou? Qual que foi o meu sustentáculo do ponto de vista emocional e de saúde mental? Foi justamente a meditação, os 5 minutos diários de meditação. E eu me reinventei. Eu digo que isso me ajudou muito, contribuiu muito para o meu trabalho, para a minha criatividade, para a minha concentração, para a minha resiliência. Eu recebia telefonemas de colegas dizendo assim, como é que você está aguentando ficar em casa? Eu falei assim, estou muito bem. Muito bem, eu obrigado. Estou ótima. Eu estou ótima, estou trabalhando, gente, estou empregada, estou com saúde. Eu digo assim, eu me preocupo com os meus colegas que estão no trabalho externo, muito mais expostos ao contágio, muito mais expostos a esse vírus letal. Estou bem, eu virei uma espécie até de conselheira para alguns. Olha, aguenta firme aí. Não, porque eu não estou aguentando ficar em casa. Não, aguenta firme, você está bem, está em casa com a família, está trabalhando. E sempre os meus 5 minutos diários. Fiz online, inclusive, com o David Miramon, participei das videoconferências, sempre que havia reunião do Mãos Sem Fronteiras. Fiz reportagem de dentro de casa, sobre o trabalho dos voluntários com os profissionais de saúde nos hospitais. Então, quer dizer, eu tive todo um suporte, eu continuei o meu trabalho e eu digo que hoje, assim, que a meditação tem sido fundamental para a minha vida diária, para tudo. E isso acaba se refletindo para a própria família, para os benefícios que a gente acaba emanando, essa energia, eu digo esse bem-estar, esse equilíbrio,
Não adianta você se exasperar, eu acho que você tem que estar preparado para tudo nessa vida e enfrentar tudo com muita coragem e resiliência. Coragem é uma palavra importante, né? Especialmente enfrentando o desconhecido, que é o que a gente vem enfrentando pelos últimos 2 anos, né? Também passei 2 anos preso em casa, só que eu tive um presente da vida, né? Nesses 2 anos, a minha filha tinha acabado de nascer, então eu posso te dizer que a pandemia foi muito tranquila, foi uma coisa muito... Não a pandemia em si, obviamente, mas estar preso em casa, sem poder viajar por 2 anos e ficar ali, para mim foi um descansar, né? Eu tenho uma carreira parecida com a sua, no sentido de viajar o mundo inteiro, tal, 70% do tempo fora. E para mim, meditação sempre foi uma coisa um pouco diferente. Nunca consegui, por isso que eu estou tão curioso para saber. Até baixei o aplicativo, já testei algumas vezes. Mas para mim, meditação sempre foi um pouco diferente. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Uma amiga da família, a Zaira, aliás, obrigado, Zaira, me emprestou um livro chamado Método Silva de Controle Mental. Assim, aquele título mais chamativo. Eu falei, tá, vou ler. E ele falava de meditação ativa, falava de meditação guiada, dava técnicas básicas. E meditação para mim sempre foi algo que eu voltei quando eu perdia meu centro. Então eu nunca tive uma prática contínua, como vocês estão descrevendo, mas sempre foi algo, quando eu via que minha produtividade baixava, eu fazia um plano, 3, 4, 5 dias, ia meditar pela manhã, ia organizar, eliminar algumas distrações. E talvez eu nunca tenha colhido um benefício ainda maior, né? Se eu tivesse feito isso constantemente. E Lilian, conta para mim, como é que isso muda? Né? Alguém que fez a prática esporádica, como eu fiz ao longo da vida, versus alguém que está fazendo isso como algo da rotina, do dia a dia. Então, é bem interessante porque, assim, dentro, né, do Mãos Sem Fronteiras, nós temos esse método chamado 353, que é um método super simples que te leva a praticar esses 5 minutos de meditação diariamente. Existem várias técnicas de meditação, mas aqui dentro do Mãos Sem Fronteiras, a proposta são 5 minutos ao dia. De um dia de 1.440 minutos, nós pedimos somente 5 para a saúde mental. É possível parar 5 minutos, né? E em uma semana de prática, você já percebe os benefícios. Qualidade do sono, melhores relacionamentos. Então, assim, você é químico, né, Paulo? Muda a química cerebral em 7 dias. Isso eu tenho que fazer um comentário. Eu fiz uma pesquisa em alguns artigos e eu vi que a gente consegue ver diferenças significativas na química cerebral e no CAM-SCAM, tomografia computadorizada. A gente consegue ver a diferença, mas todos os estudos que eu pesquisei falavam de pessoas com mais de 7 anos de meditação, ou seja, algo prolongado, né? E isso é verdade, eu achei bem interessante fazer esse trabalho prévio e entender que não é uma alegação leviana, comprovada cientificamente, isso é importante dizer. Continua, só queria fazer essa pausa porque eu mesmo com 15 anos, 16 anos, talvez eu levantasse a mão, peraí, isso aqui tá muito fácil. Como é que é isso? Então a gente propõe 7 dias, né? Então não adianta acreditar que você vai criar músculo, ter um corpo musculoso, só acreditando. Você tem que praticar os exercícios na academia. É a mesma coisa para a meditação. Para você ter músculo mental, você precisa praticar. Não precisa acreditar, mas a prática te leva ao resultado. Então, assim, esse método rápido, por meio desse aplicativo, né, que eu acho que você vai mostrar depois aqui para o pessoal, é um aplicativo humanitário, um aplicativo social, diferente dos aplicativos comerciais que tem no mercado, porque não é o intuito nosso ser comercial, mas sim levar para a população uma forma de equilíbrio. E dentro desse aplicativo, chamado 5 Minutos Eu Medito, tem um meditômetro, não sei se chegou a ver. Sim. 28 milhões, algo assim. 23. Então, cada vez que uma pessoa pratica os 5 minutos, esses 5 minutos vai para esse contador mundial. E esse método está em mais de 170 países, onde já foi baixado esse aplicativo. E então, assim, tem uma trilha sonora somente dentro do aplicativo, que ele atinge uma onda cerebral. Não é uma meditação guiada,
É uma meditação que faz você centrar no teu organismo, não imaginar algo externo. Por isso que às vezes as pessoas desistem de meditar. Falam, isso não é para mim, eu não consigo ficar 5 minutos sem pensar em nada. E a gente nunca vai ficar, né, 5 minutos sem pensar em nada, é utopia. Então, durante 5 minutos, você vai ver que mesmo em 5 minutos, teu cérebro vai para lá e vai para cá e busca uma informação futura, busca uma informação passada, nunca está naquele momento. Durante 5 minutos, a gente tem lampejos de ausência de pensamentos, que um dia pode ser 3 segundos, no outro 5 segundos, 4 segundos, e esses segundos que são cumulativos para o cérebro, que é onde começa a reorganizar as sinapses. Então, de segundo em segundo, você consegue um resultado maior. Por isso que a prática e a constância te levam ao resultado. Tem que ser constante. Então, isso não tem como dizer, ó, funciona, não funciona, tem que praticar. O paralelo com o treino físico é super legal, faz todo sentido. Só que tem uma coisa que, na verdade, é vantajosa para o cérebro, né? O fato da neuroplastia cerebral ser muito maior do que a muscular. Você precisa estimular o músculo muito mais intensamente, muito mais vezes para ter resultado. O cérebro já foi criado, ele foi desenvolvido e evoluído para se adaptar rápido. Né? Então, eu acho que isso justifica o que vocês estão falando nos 5 minutos. Lilian, retomando o aplicativo, eu fiz o download dele pela Play Store, eu não tentei no iOS, mas eu imagino que esteja disponível também. 100% gratuito, qualquer um pode baixar. Eu fiz o teste das meditações de 5 minutos e da que eu decido o tempo. Eu prefiro um pouquinho mais longa, de 15 minutos, e foi a que eu fiz. E eu vi que também tinha uma meditação guiada ali no aplicativo. Essa é a carta na manga. Essa eu não fiz ainda. Conta pra mim. Essa meditação guiada, ela está em espanhol, que é o idioma da fundadora do Mãos Sem Fronteiras Mundial. É uma mulher iluminadíssima, que nós a chamamos carinhosamente por La Jardineira. É quem trouxe esse método da meditação e ensinou pessoas no mundo inteiro. Uma mulher que rodou os 5 continentes, mostrando, né, tanto o método da meditação quanto a prática, que é um método terapêutico de utilização das mãos para a saúde integral. Que depois, se der tempo, a gente faz um parênteses aqui para falar sobre o método da estimulação neural trazido por ela. Então, essa é a única meditação guiada por ela, que tem dentro do aplicativo, que todas as vezes que você faz, parece que é nova, né? Porque nós estamos em constante transformação e é sempre a mesma meditação. E você escuta de outra forma, porque nós temos aí nossas células, né, que gravam informação desde o nascimento até os dias de hoje, e todos os dias a gente tem gravado histórias nas nossas células, né, de memória. Então, todas as vezes que você escuta a meditação com ela, você está num momento de vida. Pode ser de um dia para o outro, mas se você escuta de uma outra forma. Então, tem essa meditação guiada de La Jardineira dentro do aplicativo também. Interessante. Essa eu ainda não fiz, vai entrar lá para minha lista de tarefas. Faça. E retomando ao ponto que a Dulcinea comentou, né, do sofrologia, eu estou pronunciando correto? Qual que é o nome? Sofrologia. É um processo também de restauração digamos, psíquica. A Lilian pode explicar melhor, né? Que a gente trabalha as sinapses, então, mas tem a pessoa especialista nisso, né, Lilian? O David Miramon é um francês, ele é embaixador do Mãos Sem Fronteiras na França e está aqui no Brasil. Ele chegou um pouquinho antes da pandemia e está há 2 anos já aqui no Brasil, trabalhando conosco. Esse fica, né? Esse fica. Então, a profissão dele na Europa é sofrologista, ele é um sofrólogo, né? Que não é sofrimento, como ele diz, né? Com as pessoas. Já está aprendendo a falar português e ele trabalha com uma técnica de relaxamento, que faz parte de desprogramar as emoções. Então, por meio dessa prática que ele faz de 40 a 50 minutos, ele trabalha pela vibração da voz, que tem a mesma vibração das células. Então, conforme ele está fazendo a sessão, essa vibração vai e atinge as células, que muda a informação que tem lá. Se é de uma tristeza, se é de uma dor, ou se é de uma alegria, ela vem à tona e você conscientemente coloca novas informações nessa célula. É como se fosse formatar um computador. E você vai lá e reprograma novamente. Então,
é uma prática muito conhecida na Europa, no Brasil não. É uma sessão, não vou dizer terapia, mas é um tratamento duas pessoas? Ele faz em grupo também, né? Então até agora na pandemia com menos pessoas, mas ele faz ou individual ou faz coletiva e cada um tem sua história, então não se mescla a história de ninguém quando ele está fazendo a sessão. E assim aumenta muito o foco, então ele sempre diz pra gente que atletas de alta performance praticam químicos, engenheiros químicos, né? Porque tem que ter um foco, você não pode ter dúvida do resultado, por isso que grandes campeões fazem para não ter dúvida que você vai conseguir um resultado, que na dúvida, em um instante, você muda toda, né, aquela informação. Então, o trabalho do Davi aqui no Brasil é muito interessante também. Isso me interessa bastante. E psicologia esportiva é uma área super, super interessante e realmente a dúvida, ou vacilar por um momento, te tira o 10º de segundo que algumas competições são decididas, né? E na carreira profissional também, eu acho que você duvidar de você mesmo, duvidar da sua capacidade de conseguir é um erro muitas vezes sem volta, porque ninguém está preparado. Essa é a verdade. Ninguém está 100% preparado para um desafio. A gente tem uma bagagem e a gente tem a nossa confiança que a gente vai superar o que vier, né? Então, se você tiver em dúvida, isso vai ser um problema. Por isso que eu gostei bastante dessa história. Eu queria entender um pouquinho mais disso. E quais outros métodos vocês usam? Quais outros métodos a Mãos Sem Fronteiras aplica, os voluntários aplicam ao redor do mundo? Então, hoje nós estamos nessa faculdade aqui, Faculdade Inspirar, tem 42 unidades no Brasil todo, aqui onde nós estamos em Curitiba hoje, pelo trabalho que eles conheceram do Mãos Sem Fronteiras, abriram as portas da faculdade e os cursos nós estamos ministrando hoje dentro de um ambiente acadêmico, né? Isso conta muito também. E é uma prática terapêutica de uso das mãos, chamada estimulação neural, que é onde nós temos a maior concentração de terminações nervosas, está na polpa digital dos dedos. Então, durante o curso, que são 2 noites, super rápido, prático e efetivo, você aprende o método da estimulação neural e estimula pontos na coluna vertebral com a polpa digital dos dedos, por apenas de 5 a 10 minutos de autoaplicação, e você pode ajudar outras pessoas também. Então, qualquer tipo de patologia, desde um problema no pâncreas, no fígado, problema emocional, né, psíquico, você consegue entregar saúde no todo. É uma técnica integrativa, não é substitutiva, né? Então ela caminha paralelamente ali a quem toma medicamento, por exemplo, precisa estar bem para o organismo responder melhor. Então usa junto a técnica da estimulação neural, que são os cursos que a gente está hoje em parceria com a Faculdade Inspirar e dando... Perfeito. E vocês foram a única instituição que foi aprovada para trabalhar nas UTIs de Covid, certo? Ou seja, como um apoio aos pacientes nesse momento. Imagina o isolamento, todo o que as pessoas sofreram estando em casa não passa nem perto do que as pessoas sofreram que estavam internadas na condição. E quais foram as técnicas que vocês usaram e quais foram os tipos de resultado que vocês obtiveram? Foram duas situações. Nós não tivemos com os pacientes, né? Nós tivemos com os profissionais de saúde. Então, dentro do hospital, numa área limpa, numa área protegida, né? Então, ali era onde nós atendíamos com todos os protocolos, EPIs, né? Tanto que ninguém teve, da equipe, ninguém teve. Então, assim, a gente ensinou tanto a meditação para melhorar a qualidade do sono, quanto aplicamos a técnica de estimulação neural. Então, saía o médico da UTI, saía o enfermeiro, a gente estava nessa área limpa para atendê-los. Isso aí tem ajudado muito, e hoje aqui com a Secretaria de Saúde, a gente continua ainda nas unidades de saúde, é uma parceria com a Secretaria de Saúde que nós nos colocamos à disposição. Não tinha voluntários nos hospitais e nos aceitaram, né, porque realmente dá esse suporte emocional e físico. Perfeito, fantástico na verdade essa história.
E, Delciné, trazendo isso para a sua família agora, você me permitir a entrada dentro de casa, porque foi seu filho que me introduziu à meditação Zen, né? Então, conta um pouco como foi. Olha, o meu filho Fábio, que é seu amigo, ele durante 11 anos ele praticou o Zen budismo, a meditação, ainda pratica, mas ele conheceu a meditação do Mão Sem Fronteiras e ficou encantado, porque isso também trouxe transformações para a vida dele. A meditação já tinha ajudado na questão da ansiedade em si. E quando ele conheceu a meditação do Mão Sem Fronteiras, isso foi muito benéfico para ele também. Depois ele até pode te relatar com mais detalhes. Mas a meditação diária, 5 minutos, a gente pode fazer em qualquer horário, ela traz um bem-estar. E quando eu descobri que era isso que eu queria fazer como trabalho voluntário, eu logo quis fazer o curso, os 3 níveis do curso, porque no nível 1 você se auto-aplica, nos níveis 2 e 3 você já está credenciado para levar isso para outras pessoas, para aplicar em outras pessoas. Então, de certa forma, sempre que possível, eu tento aplicar, por exemplo, em casa, no marido, nos filhos. No Fábio não, porque ele já conhece Mão Sem Fronteiras, então ele vai por conta própria. Mas é um bem-estar geral para nós todos. E é uma coisa que faz parte já da minha rotina, eu considero indispensável para o meu trabalho. Como eu disse, eu fui para casa e a minha rotina não foi menos intensa do que na rua, muito pelo contrário, trabalhei bem mais. Todo mundo sabe que no home office a gente trabalha bastante, mas não é nenhum pecado, como diz outro, não é nenhum castigo. E tudo isso para mim foi um enorme aprendizado, poder fazer reportagem dentro de casa, sem esquecer a minha meditação diária. E o Fábio, inclusive, falava assim: mãe, durante 11 anos eu pratiquei, você nunca quis ir, porque a primeira vez que eu convidei ele... Um pouco de ciúme. A primeira vez que eu convidei para ir no Mão Sem Fronteiras, para ir numa meditação, eu fiquei 11 anos, você nunca quis ir lá onde eu meditava. Eu falei, mas tudo tem sua hora, então agora é minha hora. Se você quiser ir, você vai, se não quiser... Até que um dia ele falou assim, hoje eu vou com você. E foi, e gostou demais. Fez um bem danado para ele. Assim que puder, ele vai voltar. E a partir daí, inclusive, já aconteceram algumas mudanças muito incríveis na vida dele. Eu acho que essa coisa do autocontrole, de ser menos ansioso, de ter mais garra, mais vontade, tudo isso eu considero que é um benefício que ele tem recebido. Eu acho que até a partir da minha interferência indireta, porque se eles não podem fazer diretamente, eu acho que indiretamente a gente como mãe tem esse tipo de energia. E é muito legal. Perfeito. Eu tenho uma pergunta adicional para as duas, na verdade. Como é que é a rotina de vocês? Pela quantidade de trabalho, quantidade de responsabilidade que vocês têm, como é que é a rotina? Como é que começa o dia? Como é que ele se progride? Eu queria dizer o seguinte, que com 2 filhos ainda, depois, casada e tudo, né, com emprego e tudo, ainda fui fazer especialização, ainda fui fazer mestrado. Então, a rotina do mestrado era assim, eram 5 horas, a minha jornada de trabalho era de 5 horas na época. Eu ia para o mestrado às quintas e sextas, trabalhava o dia inteiro, ficava o dia inteiro no mestrado e ainda ia cumprir as minhas 5 horas na televisão, 2 vezes por semana. Foi assim durante praticamente 2 anos. Eu adoro essa história. Depois, ainda nessa época que eu fui fazer o mestrado, eu também virei professora. Então, eu tinha que dar aula também na graduação. E, às vezes, tinha que conciliar família, viagem, mestrado, tudo. Não me pergunte como, mas eu conseguia. Porque eu digo que a gente nunca pode parar. Eu só não fui fazer um doutorado, até porque a proposta de doutorado não era aqui. Na época era no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul,
porque um dos integrantes da minha banca de mestrado, o Juremir Machado, ele, na minha aprovação, que foi nota 10, ele falou assim, você já está pronta para um doutorado, então eu posso ser seu orientador lá na PUC do Rio Grande do Sul. Mas aí era muita coisa. Você ter que deixar a família, ter que negociar no trabalho para poder se deslocar daqui para o Rio Grande do Sul para fazer um doutorado. Mas a minha rotina hoje em dia é assim. Quando eu estava em casa, era como se eu fosse para a empresa. Eu levantava cedo, me arrumava, ligava o computador e, vamos trabalhar. Porque eu tinha que fazer entrada ao vivo no Jornal da Manhã, eu tinha que fazer reportagem para o Jornal da Hora do Almoço, e ia trabalhando assim. E hoje a mesma coisa, acordo cedo, 5, 5h30 da manhã, já estou acordando para ir trabalhar. Normalmente eu trabalho no período da manhã, até 1h30, 2h da tarde, e depois disso ainda tenho as minhas tarefas domésticas para dar conta. Tenho uma mãe de 88 anos, a quem eu devo me dedicar também, às vezes tem que levar para médico, saber se está tudo bem com ela, e a família. É intensa a minha rotina. E eu não tenho preguiça, não. Tem que dar conta de tudo. E que horas no dia você coloca a sua meditação? Às vezes antes de ir trabalhar e às vezes antes de dormir. Em alguma hora do dia eu encontro tempo. E às vezes dentro do carro de reportagem. Boto o fone de ouvido no trajeto, eu faço isso. Perfeito, perfeito. Tem que achar. 5 minutos você acha, em qualquer horário do dia. Quantas horas mesmo tem o dia? 440. 1440. 1440 minutos, né? Minutos. Quantos minutos? São 24 horas. E como é que é a sua rotina no dia a dia? Então, eu não tenho rotina. Eu vou fazendo a minha agenda de um dia para o outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, né? Estou todo mundo escutando aí no teu canal, mas eu tenho pânico de agenda. Eu sei que tem que fazer agenda, né? Mas assim, amanhã você vai ter... Eu aprendi tanto, sabe, Paula, a viver o dia a dia, que claro, tem compromissos que você não pode, né, deixar de ter. Mas assim, se me falar amanhã... nós vamos fazer, ou daqui 3 dias, um treinamento na empresa e tal. Mas surgiu um hospital, eu dou um jeito de mudar o treinamento na empresa para eu ir naquele hospital, sabe? Porque é minha prioridade de vida hoje. Então, assim, a minha agenda ela é muito... Exatamente, é bem isso. E que horário que eu coloco a meditação? Assim que eu acordo e antes de dormir. Isso sempre, né? Eu faço 2 vezes ao dia. Mas ali, eu vou fazer uma reunião, vou entrar num assunto um pouco delicado, eu paro 5 minutos. É outra vibe na hora que você vai para a reunião. Eu acho que, no caso, eu faço essa pergunta porque todo mundo que está ouvindo, está começando a carreira, está procurando maneiras de se ajustar, e até agora todos os meus entrevistados, casualidade, acordam por volta das 5 da manhã, começam a trabalhar mais cedo, aproveitam essa janela em que as outras pessoas ainda estão dormindo, que é mais tranquilo, para poder ou meditar, treinar, ou começar a trabalhar na coisa mais importante do dia. E vocês duas não estão muito diferentes, né? Eu acho legal, que é um traço em comum da maioria das pessoas que eu entrevistei até hoje, e eu suspeito que vai continuar sendo dos próximos entrevistados também. Ser mais produtivo, conseguir atingir mais coisas tem muito a ver com como você começa o seu dia, né? Depois você conta pra gente, mas eu adoro acordar cedo, inclusive quando eu estou de folga, eu falo assim, amanhã eu estou de folga, eu vou dormir até umas 10 da manhã. Não. O relógio biológico é implacável e eu acordo no máximo até umas 5h30, 6 horas da manhã do mesmo jeito. E aí vou adiantar as minhas coisas que eu tenho que fazer. Em casa a gente trabalha bastante, porque você quer organizar, o que você não tem tempo durante a semana, às vezes. Então é isso. Eu continuo ligado na 220, mesmo nos dias de folga. E, Lilian, da parte das suas empresas, eu já entendi uma coisa importante. O seu propósito de vida é você estar vivendo ele, que levar as técnicas de meditação e ajudar pessoas a terem saúde mental. Mas e a sua empresa? Como é que você lida com a gestão dela no dia a dia?
E uma coisa que você falou na nossa conversa inicial é que 98% das pessoas da sua empresa, dos colaboradores, na verdade, são mulheres. Eu queria... Como é? É assim, como que eu faço no dia a dia? Eu procuro, na parte da manhã, estar na empresa, né? E à tarde eu deixo livre para a Mãos Sem Fronteiras, para a organização. E assim, o que eu sou na empresa, eu sou lá fora, né? Então, assim, a empresa é basicamente 98% mulheres mesmo, que são arrimo de família, né? A gente buscou uma forma de colocar no mercado mulheres que às vezes o marido está há anos desempregado, mas ela que sustenta a casa. Então, isso daí já é uma essência, sabe, da empresa, fazer com que a mulher seja, né, a chefe da casa. Um dos valores principais assim da empresa é olhar a mulher como, né, a chefe de família mesmo. E assim, eu tenho procurado levar também, né? Porque quando elas vêm trabalhar e tem um problema em casa, como é que vem trabalhar? E deixa o problema, não tem como deixar tua mente em casa e vir aqui para o trabalho, né? Então, assim, a gente procura colocar também esse princípio de saúde mental dentro da empresa. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? A administração que medita, o financeiro principalmente, vai ajudar muito. Então, assim, a gente leva eu levo para dentro da empresa também, porque, né, elas me seguem nas redes sociais, sabe que o que eu sou lá dentro, eu sou aqui fora. Então, assim, esse mundo da meditação me trouxe, assim, a mente antes, né, era muito pivotante. Hoje, se eu estou num lugar, eu estou 100% naquele lugar. Então, eu acho, assim, que um ganho que eu tive pós-depressão, pós-ansiedade, tudo isso que eu passei, foi viver o meu presente. Então, eu digo que ontem estava falando ainda com amigos, eu falei, eu acho que eu tive um presente divino, porque eu vi o meu momento presente. Eu não tenho mais a mente pivotante. Então, assim, por isso que eu defendo tanto, sabe? Porque a gente tem que tomar decisões no dia a dia. Você está na empresa, você tem que tomar uma decisão, você tem que estar com a mente equilibrada para tomar aquela decisão, né? Então, assim, eu coloco também como um esforço diário para poder tomar a melhor decisão, porque é a vida de muita gente que passa pela tua mão ali, né? Isso é a responsabilidade do empreendedor. No final, você carrega uma série de famílias com Exatamente. você. Eu costumo dizer que a gente, né, chega num momento, principalmente agora, né, no Brasil, você não vai mais sozinho para cama, você vai com o RH. Você dorme com o teu RH. Então, eu falo, nossa, fazer a noite com o RH. E é assim, né? Então, para isso, você tem que, né, saber abrir as caixinhas ali na hora certa, e por isso que eu sou tão defensora de um método rápido e simples de meditar. Perfeito. Eu acho que um líder que medita e que tem consciência dos problemas dos funcionários é super importante. Me parece ser um excelente lugar para se trabalhar. Aliás, a empresa é a Prata Fina, né? Exato. Como é que alguém pode procurar se aplicar para trabalhar com vocês? Você falou especialmente mulheres, arrimo de família. Como alguém pode entrar em contato com você ou com a empresa nesse caso? Geralmente, né, sempre ali no RH, né, rh@pratafina.com.br. Então, passo ali por uma triagem, mas geralmente, assim, olha, a gente tem N histórias, assim, né, tem uma supervisora nossa que um dia viu uma menina que era carrinheira, né, buscando papelão, e ela se tornou uma das melhores gerentes nossas. Que fantástico. Que história, hein? Bom, Lília, vamos começar a ir para a prática agora? Vamos ver o aplicativo e como ele funciona e ensinar o pessoal a meditar. Vamos lá. Imagina que a gente está falando, né, sobre meditação com o smartphone na mão. Mas tem seus benefícios. Hoje nós já somos um algoritmo, não tem como não ser, mas como que a gente pode usar? Tá lá, 5 minutos eu medito, é o aplicativo que está na Play Store e na Apple. E como nós vamos fazer? Tem lá seus 5 minutos. Ligar o aplicativo. E como que as pessoas fazem a meditação? Como que esse método 3-5-3? 3 respirações conscientes, 5 minutos de meditação e mais 3 respirações ao final. Esse é o método 3-5-3. Inspira e expira. Inspira e expira por 3 vezes. Fecha os olhos e liga a trilha e deixa a mente ir e voltar. Importante é você, se pegou pensando em algo externo, volta.
Vai e volta nesses 5 minutos. Terminou a trilha, inspira e expira novamente. É simples assim, hein, Paulo? Bem fácil, né? Até de duvidar do resultado, né? Mas não tem mais como dizer, não vou meditar. Não tem como. 5 minutos, galera. Isso vai fazer um benefício gigante para você e não vai te custar nada. O aplicativo é gratuito, está disponível em todas as plataformas. Eu usei, gostei, achei a trilha bem tranquila. E você comentou, né, de estimular uma certa onda, uma onda cerebral, isso é verdade, né? O som tem esse poder. E eu já usei vários aplicativos, eu recomendo qualquer um deles, na verdade. Eu usei 3 diferentes, o Mãos Sem Fronteiras usei essa semana, depois que a gente conversou. O do Sam Harris, que é o Waking Up, que eu também gostei bastante, e o Headspace. São os 3 aplicativos que eu usei, eu acho que os 3 são fantásticos, muito bons. Recomendo vocês começarem por esse, porque ele é gratuito, está disponível, é super simples. Os outros são um pouquinho mais complicados, muitas vezes estão em espanhol ou em inglês, e esse está em português, está fácil de acessar. Lembrando, 5 minutos, 7 dias é o desafio? 7 dias. Desafio de 7 dias e no 8º já dá para contar resultado. Perfeito. Então eu vou lançar o seguinte, eu quero ver vocês começando o desafio, postando, marcando o canal lá, marcando que vocês estão começando e no final do 7º dia deixando os resultados. A gente vai bater um papo aqui sobre trazer algumas pessoas que fizeram o desafio para contar a experiência delas. O que você acha a gente fazer 1 minuto para que as pessoas possam ver? Vamos? Não precisamos fazer 5, fazemos 1, né, para mostrar aqui como é que funciona. Vamos lá? Então, o certo é colocar as mãos, né, sobre as pernas, em cima das pernas, de olhos abertos num ponto fixo, inspira e expira profundamente por 3 vezes. Feitas essas respirações, fecha os olhos e a gente roda a trilha. Se pegou pensando em algo externo, volta para esse momento presente e presta atenção na trilha sonora. Suavemente, de olhos abertos, novamente 3 respirações, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Claro, aqui nós não fizemos os 5 minutos, né? E sabe, Paulo, que tem uma pegadinha aqui que é bacana, que eu sempre falo nas palestras também. Às vezes as pessoas estão tão ansiosas que 5 minutos se tornam 50 minutos. Começa a se coçar e começa a se mexer e parece que o tempo nunca vai passar. Aquela coceirinha no nariz que aparece do nada. Exatamente. E se acha perdendo tempo. O que eu poderia estar fazendo outra coisa? Estou aqui parado, meditando, escutando essa trilha. Não, você está ganhando em produtividade depois. Então insista com os 5 minutos. Eu vou ir um pouquinho além, não só com 5 minutos, qualquer coisa que você estiver fazendo, se você decidiu que vai fazer, faça com seu ser inteiro, com toda a sua atenção. Por quê? Se você está tão preocupado assim com algum outro problema realmente urgente, talvez você tenha que tomar conta desse problema primeiro, mas na maioria das vezes é melhor você se dedicar ao que você está fazendo
em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que você tenha que fazer e depois passar para o próximo problema. Eu acho que isso é básico, não tem nada a ver com meditação em si, mas é algo que a gente deveria fazer mais vezes. Estar presente onde você decidiu que você estaria. Modo de vida. Duas profissionais de elite comigo, eu tenho que perguntar isso. As próximas perguntas no encerramento. Primeiro, como é que vocês se veem daqui a 2 anos? O que vocês esperam fazer nos próximos 2 anos? Que pergunta difícil. O mundo está se reinventando depois da pandemia. Primeiro de tudo, acho que o principal é saúde. Espero estar com a saúde perfeita. Espero continuar trabalhando, sempre fazendo o melhor que eu posso, que é a responsabilidade no trato com a notícia. Cuidar da minha família, cuidar da minha mãe idosa. Então a gente tem esses objetivos. Voltar a viajar além fronteiras, que isso é muito importante para a produção das nossas reportagens. E paz para a humanidade, é o que a gente espera. A gente não tem esse plano só no pessoal, mas para o coletivo, o bem-estar de todo mundo, principalmente. E quero sim poder, no pós-pandemia, intensificar. Aí sim, abraçar de vez a minha causa voluntária pelo Mãos Sem Fronteiras. Perfeito. Uau, falou bonito. Né? Bom, é a do Ciné Novaes, né, que tá falando. Que ousada que eu sou, tá aqui ao lado, e você me convida para estar ao lado do Imagina eu fazendo a gravação aqui, a entrevista. Eu hoje estou do outro lado. E não é fácil, viu, gente? Eu entendo o lado do entrevistado também. Hoje eu estou do lado de cá, né, Paulo? Perfeito. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Lilian? Então, para alguém que não faz muita agenda, né? Eu devo pensar num futuro é um pouco complicado para mim, porque as coisas vão surgindo no dia a dia. Mas tanto na empresa, né? Então buscar novas tecnologias, novos métodos, isso é importantíssimo. Agora nós estamos entrando é a era digital, né? Então não tem como você não também... a gente viu que durante a pandemia os treinamentos online se intensificaram. Foi até bom, sabe? Por um lado, nós desenvolvemos outras ferramentas que não eram utilizadas. Então, hoje a gente está estruturando essa forma mais, né, de estar mais em tempo real com toda a equipe. E ver para onde vai o cenário. Isso não tem como. Quem empreende tem que estar atento ao cenário não só nacional quanto internacional. A gente que depende muito de, né, câmbios. Então, a gente precisa estar antenado nisso. E, por outro lado, continuar realmente com esse trabalho que eu venho desenvolvendo há 18 anos e o foco para o próximo ano vai ser na juventude, porque se não for a juventude que vai buscar esses novos valores, nós não sabemos para onde vai essa humanidade. A gente precisa dos jovens mais conscientes, no momento que a gente está sem líder mundial, e a gente precisa dar um norte, pelo menos no cérebro. O slogan do aplicativo é: quando você tem paz, o mundo tem paz. Não adianta a gente falar em guerra, sendo que a mente está em guerra. Então, um dos objetivos do Mãos Sem Fronteiras para o próximo ano é levar essa paz mental com mais equilíbrio emocional para a juventude. Adorei essa frase, na verdade. É impossível vencer o inimigo externo se você não vence o interno, né? Acho que isso é muito legal. Conselhos ou livros que vocês recomendam para quem está nos ouvindo? Bom, livro, eu sou fã do Churchill. Somos 2 fãs do Churchill. Eu acho assim que é um cara que a gente tem que se espelhar, destemido, visionário, foi e fez, e assim, eu tenho como referência a biografia dele. Existem várias, né? Eu peguei a biografia dele há pouco tempo atrás, a dos últimos 10 anos de carreira. Eu fiquei espantado como é que alguém consegue ter a visão e gerir todos os conflitos, sair do poder, ser derrotado na eleição e voltar uma eleição depois, já depois de um infarto. Ou seja,
eu recomendo fortemente. Eu apoio a recomendação. Eu tenho dois grandes líderes que eu considero referência. Primeiro, Mandela, Madiba, que tem uma história incrível de resistência e superação, e Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Acho que são dois casos bem específicos, assim, que servem como norte, como exemplo, e que a gente deve levar em conta. E o conselho, gente, é trabalhar, insistir, resistir, ter coragem, enfrentar com respeito, com ética, com responsabilidade, com uma dose de humildade, que isso nunca é demais, é importante. É querer e fazer acontecer. Perfeito. De novo, adorei a frase. Gente, eu sempre peço para o meu convidado recomendar alguém para a próxima entrevista. Quando eu convidei a Dulcinea, ela respondeu a última pergunta antes da entrevista. A Lilian foi a convidada dela e a gente acabou conseguindo as agendas e fazer essa entrevista em conjunto. Mas eu vou abrir de novo. Tem alguém que vocês acham que eu deveria entrevistar? Alguém que poderia contar a história, a carreira, os desafios, para quem está começando a carreira agora? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, né? Que está aí no meio artístico, é um grande produtor cultural. E esse é um mercado que sofreu muito durante a pandemia, mas é alguém que tem uma visão global do que é ser um artista, em forma da dança, como que você cria movimentos, não só as pessoas confundem a dança, mas como que você pode, por meio da dança, fazer uma gestão de vida empresarial também, que é o Otávio Nassur. Então, eu super indico, é um cara sensacional que pode, eu acredito, colaborar muito para o teu canal. Otávio, você já está convidado, né? Formalmente convidado. O Otávio, para quem ainda não se antenou no que a Lilian disse, ele é um dos jurados da Dança dos Famosos, da Rede Globo, sempre que o tema da dança é o funk, porque ele também é um especialista em street dance. Perfeito. Então, eu tenho um consenso das duas no convidado? Total. Perfeito. Otávio, a gente vai entrar em contato. Espero ter você aqui no canal com a gente. Para mais entrevistas como essa, para mais conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificação que vai estar aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio Carreira e Negócio com Paulo Martins e hoje com a super presença da Lilian Miranda e da Dulcinea Novaes. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, é uma honra poder ter participado aqui dessa conversa e um abraço para todo mundo.